Fala galera, como eu sempre digo, bom dia, boa tarde, boa noite, porque independente do momento que você estiver nos assistindo, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Ignição Podcast. Estamos indo para o nosso último episódio da terceira temporada, né, aqui do Ignição na Estrada, em São Paulo. Aqui já é a terceira vez, né, como eu disse, terceira temporada, e estamos eu e meu amigo Folhas aqui, né, Folhas? Terceira temporada, estamos aqui, fechando com chave de ouro. Se você chegou aí agora nesse canal, se inscreva. Vai lá, manda pro seu amigo, porque tem muito conteúdo aqui. Eu acho que já deve estar uns 250 vídeos. É, por aí, tá daí pra lá. Aproveita, assiste, porque vale a pena. Olha só quem que a gente trouxe aqui. Podcast muito esperado. Seja bem-vindo, Helenice Moura. Muito obrigada, que Bem-vinda. honra. Ou ele, né? Como é que fala? Helenice. Helenice Moura. Pra vocês, como vocês quiserem, gente. É uma honra estar nesse podcast esperado por mim. Tava animada pra vir Então, aqui. sim, à vontade aí pra assistir. E a gente vai bater um papo de um negócio diferente aqui hoje, viu, Folhas? Diferente. Propósito, É, hein? propósito, meu amigo. Me diga, Ele, antes da gente entrar, né, e falar sobre a liga e tudo mais, a gente gosta, como diz o mineiro, começar do começo, falar um pouquinho como que começou sua carreira, assim, como que foi sua trajetória dentro do digital, né? Tipo assim, você já nasceu digital ou entrou depois? Como é que foi isso aí? Cara, uma jornada muito louca, assim, e muito iluminada. Aham. Posso dizer que foi muito abençoado de todos os lados. Viu? Eu comecei a trabalhar com digital em 2005, no Terra. 2005 Era a só gente... mato. Era quase tudo só mato É mesmo, da época viu? do Fer lá, mais ou menos, do Manzano, então. Lá dos primórdios. Os primórdios aí da internet. Eu cresci numa comunidade, numa favela. Tudo que eu aprendi, e tudo que eu recebi, tudo que eu me tornei foi através do digital. Legal. Nos últimos 18 anos trabalhando com digital, e aí tem 2 anos eu fui eleita profissional do ano de marketing digital. E esse é uma... Antes de mim, o presidente do Google e o presidente do LinkedIn tinham recebido esse prêmio. E aí, quando eu cheguei nesse momento, eu falei assim, nossa... O que me deu, né? A Helenice que morava na favela, aí vamos começar pelo começo. Da Helenice que está hoje, qual que foi a diferença? Foi a oportunidade, o marketing digital, o e-commerce, o digital que me construiu, que me deu esse caminho. Então, é daí que vem essa Helenice, esse Elê e essa vontade de fazer a diferença assim no mundo. Legal, legal. Tipo, nessa jornada, você já passou por tudo quanto é tipo também, né? De empresas, né? Hoje você tá no agro, porém você já passou por outras vertentes. Você já viu alguns lados do digital, né? Olha, quase todos, viu? Pude construir alguns lados do digital, né? Então, lá no Terra, eu participei dos primeiros projetos de digital, internet e conectividade, né? Um dos projetos mais legais a gente chamava de Projeto Alface, que foi o projeto que trouxe a voz por IP para o Brasil. Hoje a gente manda áudio no WhatsApp, né? Como que, mas na verdade tem toda uma estrutura que foi criada ali de peer-to-peer, e eu participei disso. Então, é muito legal olhar a internet e a forma como a gente hoje transaciona e vive e constrói comunidades na internet, mas também saber desse começo, né? Desse Muito início legal. lá. Eu trabalhei no call center do Terra, depois trabalhei dentro da divisão do Terra Empresas, que estruturava as operações de digital. Trabalhei em agências, já tive agência, já fui consultoria, passei por vários projetos de agro estruturados. Hoje estou em mais um projeto de agro, mas passei pela FENSA, passei pela Cocamar, passei por grandes cooperativas e grandes empresas. E hoje estou aqui devolvendo um pouquinho disso para a sociedade também, construindo junto com tanta gente bacana. Isso é muito interessante. Conta pra gente, né? Tipo assim, quem ainda não conhece, como foi criada a Liga Digital, qual que é o propósito dela, né? Pra gente entrar nesse lado mais educacional e de possibilidades, né? Claro, a gente nasceu há 4 anos atrás. E nesse começo, assim, da Liga, foi muita conexão, né? Então, a minha par, que é a Edilene Godoy, já tinha muito esse sonho, essa vontade, é uma grande executiva aí do mercado. Sim. Né? Atua em grandes indústrias, na Kizak Cosméticos, já atuou na Ipera. E aí, a gente se conectou por esse propósito e construiu a Liga Digital. Nos últimos 4 anos, a gente formou um pouco mais de 8.000 pessoas do país inteiro, pessoas de comunidade, muitas mulheres, muitas pessoas negras, periféricas, e trouxe para o mercado digital. E aí, né, contando um pouco mais da Liga e dessa jornada, tem uma coisa que conecta a gente, que conecta, faz tudo
ter diferença, que é o mercado das oportunidades que o digital abre, né? O mercado digital é um mercado super amplo, cheio de caminhos onde a gente pode se estruturar, a gente pode aprender e aprender fazendo, colocando a mão na massa, mudar a realidade, né? Quantos empreendedores vocês já receberam aqui nesse podcast que mudaram a história das suas vidas através do digital, assim como a minha? E hoje é isso que a gente faz na Liga. Então, a gente oferece cursos gratuitos de marketing digital, e-commerce, programação, para pessoas de periferia em todo o Brasil, presencial e online. Sempre em parceria com grandes empresas, como o Instituto Credicitrus e outras empresas que nos apoiam a desenvolver cursos e levar para esses lugares. A gente também traz os nossos alunos para os grandes eventos de digital. Você vê sempre na caravana da Liga Digital, participando. E uma coisa importante é que o jovem de periferia, o empreendedor de periferia, ele é potência. Ele está do outro lado criando solução, trazendo impacto, né? Mudando ali com muita energia a sua vida e a sua jornada. Então, o que a gente faz é levar conhecimento, é impulsionar, é conectar grandes nomes do mercado para ensinar essa galera a colocar a mão na massa também. Cara, é muito legal isso, Lenice, porque se a gente for pensar, você falou que o jovem da periferia, ele é potência, né? E o digital também eu sinto que ele é essa potência, né? Capaz de transformar. Você percebe uma diferença quando junta essas duas potências ali? É diferente uma pessoa, um jovem ali e uma pessoa, vamos dizer, comum, assim? Você sente que existe uma capacidade de entrega muito maior, de transformação? A gente vê isso na prática, né? Vários dos nossos alunos, e hoje um pouco mais de 70% deles estão empregados no mercado digital, e o que a gente vê na prática é isso acontecendo. É um aluno que fez a primeira turma conosco, que a gente conhece o olho, né? Vê o sorriso ali, o brilho, a vontade, depois vê esse aluno no mercado entregando, né? Trabalhando, sendo promovido. Alguns dos nossos alunos já são supervisores nas agências que trabalham. Já são heads. Imagina um aluno que começou ali no curso, né, sem entender direito o que estava fazendo na periferia, e agora ele é head de uma agência, head de mídia, head de SEO, head de e-commerce. É uma transformação muito grande, né? É a oportunidade. E aí é o momento, Folhas, onde a gente conecta o conhecimento com a oportunidade. Porque o que o nosso mercado digital e e-commerce tem? Bastante. Oportunidade. Oportunidade. Toda mesmo. operação... Que não tem. Qualificação. É o que mais falta. Então, você entra perfeito. É o match perfeito, porque a gente entrega a qualificação que essa pessoa precisa dentro do mínimo necessário para ela trabalhar. Para ela começar a empreender, começar ali ou a criar sua operação e trabalhar, né, vender no e-commerce, ou começar a se estruturar e trabalhar numa operação de e-commerce. E isso muda a vida. Então, é uma oportunidade, é um conhecimento conectado com uma oportunidade real de trabalho. Muito isso bom. muda o jogo. Muito bom, muito legal. Eu até queria tocar nesse assunto que o Folhas falou da questão da capacitação, né, de pessoas hoje. É uma falta, não só na nossa área, né, do digital, se você for olhar, todas as áreas estão sofrendo muito com isso. E ainda faltam, na minha visão, pelo menos, muitas iniciativas, né? Eu não sei se eu estou errado, mas pelo que eu observo, sim. Eu falo que, tipo assim, a gente tenta fazer através do podcast um pouco disso, né? Contribuir um pouco disso. Há um tempo atrás também eu consegui fazer uma outra contribuição que eu achei bem interessante com o mercado, que a rede S, por exemplo, né? Do Senai, não tinha curso técnico e nada do tipo, nenhum curso de nada nessa área. E como o Frank é uma das referências, né, do e-commerce, se a gente pegar números nacionais, na época eu insisti por 2 anos, né? Depois de 2 anos eu consegui criar lá no Senai um curso também de início, sabe? Um curso de 60 horas, mas para a galera ter uma noção básica ali de como começar, por que começar, para que começar. E isso já vai fazer 3 anos agora, se eu não me engano. E a gente repara que realmente muda a vida dessas pessoas. Mas o que você acha, Ele, que, tipo assim, por que ainda faltam muitas dessas iniciativas e como construí-las em maiores escalas, vamos dizer assim? Porque, tipo, o nosso país é grande, a gente sabe que a desigualdade, inclusive de acessibilidade, é muito diferente, até por questões de internet mesmo. Eu falei pro Folhas, tem vezes que eu também até para São Paulo mesmo, tem vezes, às vezes, dependendo do Airbnb que você tá, a internet é pior do que a do interior. E como que você vê esse conjunto de situações assim?
É uma situação que precisa de vários apoios e várias coisas para funcionar, né? Então, você tem, dentro das grandes capitais, pessoas que não estão conectadas, né? Estamos todos conectados, não. E aí tem uma fala do pessoal que trabalha com movimentos de impacto social, que é: estamos todos numa tempestade, mas não estamos no mesmo barco. Tem gente que está de iate. Legal. E tem gente que está ali no barquinho remando. A gente tem aluno que entra, abre a câmera, na hora de falar, vamos tirar uma foto, abre a câmera e tal. O aluno está no ônibus. Tem aluno que entra, que está na laje para pegar a internet da padaria que é da frente da casa dele. Tem aluno que entra na live, na aula ali, acompanhando quando as aulas são online, né? Acompanhando e com a criança no colo, sabe? Cuidando ali, fazendo as funções da casa, né? Quando é presencial, e a gente tem várias turmas presenciais por todo o Brasil, Manaus foi um exemplo lindo desse. Eu falo, depois que a Liga Digital chegou a Manaus, a gente chega a qualquer lugar, num curso em parceria com a Whirlpool. A gente desenvolveu lá em Manaus. Legal. E as meninas chegavam brasileiras e venezuelanas, porque Manaus recebeu um número de refugiados da Venezuela muito grande, né, sem entender o português direito, aprendendo, fazendo a aula, se interessando, e criaram um e-commerce, colocaram no ar. Aí você me perguntou, né, o que falta? O que falta é vontade do lado das empresas de fazer de verdade a diferença. Não é fazer um curso para fazer o marketing, né, o greenwashing do ESG, né, que tá em prática. Né? Hoje, as empresas que são listadas na Bolsa, elas têm que criar medidas de ESG e divulgar estas medidas. E, caso elas não façam isso, elas podem ser, inclusive, excluídas da Bolsa de Valores. Então, criou-se o greenwashing. Né? Mas, na prática, o que a gente percebe? Tá? Uma grande vontade, um grande movimento das empresas em fazer a diferença, em apoiar naquilo que faz a diferença dentro de um ciclo também. Então, eu sou uma empresa digital, uma empresa que trabalha como, né, um marketplace, um portal, uma Amazon, uma empresa grande de internet. Eu vou fazer um curso para as pessoas aprenderem corte e costura? Eu preciso formar mão de obra que depois eu mesma, ao mercado, posso absorver. Sim. Né? Então, o que a gente oferece é isso, essa conexão com algo, primeiro, que tem alto potencial de empregabilidade e depois que vai ser sustentável para a própria empresa. O que faz sentido é quando a empresa desenvolve ações de ESG, ações de sustentabilidade, de governança, que retroalimentam o próprio negócio. Que fazem, que trazem clientes, que movimentam, que impulsionam. Se eu sou um marketplace, como eu posso ajudar os sellers de comunidade, os empreendedores de comunidade? Sim. Uma das nossas alunas de Heliópolis, a dona Rô, ela vende colares como esse, onde eu estou aqui, ó. Legal. E ela vende colares como esse a preços inimagináveis. Você olha e você fala, nossa, nem na China, nem os produtos que vêm da China vêm com esse preço, e ela faz à mão, são peças únicas. Por que ela vende a preços muito baixos, muito baratos? Porque ela vende dentro de uma comunidade onde ela está inserida. No e-commerce, uma arte, um produto feito à mão, uma peça única, gente, qual que é o valor que ela poderia vender isso aqui? 10 vezes mais. Então, o que a gente olha, e dentro do potencial da transformação digital, não é um curso de tecnologia, como a gente vê fazendo algumas iniciativas, né, e tal. É uma junção que tem o conteúdo técnico, o conhecimento que a gente precisa entregar. Sim. Histórias que inspiram. Então, como a gente conecta esse aluno que está numa realidade completamente diferente com o potencial do mercado digital, que eu não sei como foi para vocês, ninguém na minha família trabalhava com digital. Não, também não. Até hoje, talvez a minha mãe não sabe o que eu faço. Eu era taxado de doido, inclusive. Não pelos meus pais, mas pela minha família, sim. Então, vocês imaginam na comunidade, quando a gente chega com um curso de marketing digital e e-commerce, a gente recebe perguntas de todo tipo, desde... Vou aprender a mexer no Word? É o Word, é Excel, até perguntas tipo, é para vender alguma coisa? É um curso de vender curso? Porque, infelizmente, tem muita coisa assim. Mas tem. Então, a gente desenvolve uma série de iniciativas que vão desde criar um carro de som passando pela comunidade e tocando a música da Liga Digital, e a gente já fez isso algumas vezes, até ir nas comunidades, conversar, fazer live, estar presente, participar e se conectar com as ONGs que já têm impacto local ali, que já fazem essa mudança. Isso é legal. No final do dia, quanto a gente pode se juntar, e aí fica o meu convite também para quem está ouvindo a gente, né, para acompanhar, porque a mudança de verdade, ela é feita quando a gente se conecta.
e se junta. Então, se você está ouvindo a Liga Digital, se você acompanha a Ignição, participa, né? Acompanha, procura um movimento para se engajar, engaja com a gente. Se você já apoia alguma ONG, eu já dou cesta básica. Poxa, convida ela para conhecer a Liga Digital, para a gente também oferecer nossos cursos para as pessoas que essa ONG assiste. Sim. E no final do dia a gente vai criando esse grande movimento. Então, o que falta para as empresas, principalmente, do lado de lá, é vontade e é conexão das iniciativas que elas fazem com o negócio. Aí eu sou uma empresa e eu distribuo cesta básica. Cara, você é uma empresa de digital, você tem que distribuir curso, é formação, você tem que ensinar a pescar, né? Eu sou uma empresa de logística, eu tenho um impacto local aqui, as grandes empresas de logística, de full commerce, têm um impacto na sua região muito grande, né? Sim. Sou uma empresa de logística, de full commerce, tem um impacto regional importante. E eu quero fazer uma ação e eu vou fazer um Dia das Crianças distribuindo doces. Que bom! Precisa também, mas além de distribuir o alimento, vamos ensinar essa galera também a ser seller, né? Você tem um impacto, você pode trazer novos sellers para dentro do ecossistema. Isso é um grande marketplace, né? Desses todos aí que a gente conhece. Vamos formar a base e formar gente que pode também ser seller dentro do marketplace, levar esses empreendedores de comunidade, como a Dona Rô, para vender online, ajudá-los, né? Ensiná-los, inserir. E é esse papel que está fazendo diferença. No final do dia, quando a gente olha para alguma ativação, alguma ação dessas grandes empresas, a gente tem que se perguntar se elas estão conectadas com a realidade. Se elas estão dentro das comunidades, se elas estão olhando para o dia a dia. E como que a gente, dentro do nosso papel? Porque nós somos profissionais formadores, né? O mercado digital precisou formar. E aí, quando você forma, faz base, o que você faz para crescer? Tem que formar mais, a gente só vai crescer e só vai entender que mão de obra é, sim, um fator limitador do crescimento para a sua operação. Então, se você tem uma operação de e-commerce, de digital, e não formar a mão de obra, você não vai crescer, porque não tem como você contratar mais, né? E entender que quando a gente vai para a comunidade oferecer um curso de digital, a gente não está levando uma oferta, a gente está sendo estratégico, formando mão de obra que a gente também vai contratar, impulsionando e crescendo todo um ecossistema. Olhando estrategicamente, entendendo onde a gente vai mexer o ponteiro. Porque eu empodero um jovem de periferia que conhece o digital, ele já está familiarizado com as tecnologias digitais. Ele já está antenado, né? Exatamente, a gente só ensina as ferramentas que ele vai poder usar, folhas para poder se conectar, né? Para vender, para trabalhar online, para ganhar dinheiro, para levar arte que às vezes ele já faz. Ele às vezes faz um grafite, ele poderia fazer um print desse grafite num tênis e vender esse tênis. Por que não? Trabalhar com NFCs, né? Com as artes, com as fotos que ele já tem, né? NFCs não, NFTs. Né? É tanto de N, não sei o quê, as letrinhas, um tanto de... Mas é bacana, mas eu fiquei pensando aqui, como que é essa seleção? Como que esse jovem, eu não sei se é nem só jovem, é uma pessoa mais velha, pode entrar ali para a Liga, ela pode fazer os cursos. Saber como disso. Que é essa introdução? Isso é um ponto super importante. E hoje qualquer pessoa pode se inscrever para fazer os cursos da Liga. A gente não tem uma etapa de seleção que é fechada. Tá. Por quê? Porque a gente quer formar, a gente quer entregar. E aí, essa etapa, ela inclui também uma autoseleção. A pessoa tem acesso aos cursos, ela participa, ela é convidada a participar, ela tem desafios. Ela só se forma se ela entregar um TCC bem estruturado. Aí sim. Bacana. No TCC, o aluno cria seu próprio e-commerce, usando ferramentas no-code, usando o próprio celular. Aprende a tirar fotos, fazer vídeos, fazer campanhas de mídia. Então, ele aprende a operar a mídia. E aí ele deixa de ser um espectador que está ali olhando no Instagram e começa a entender, poxa, eu também posso ganhar dinheiro com essa plataforma, Instagram, TikTok, Quai, qualquer que seja. Então, a gente também transforma essa pessoa em protagonista. Hoje, qualquer pessoa pode se inscrever, só acessar lá nosso Instagram, conhecer mais da Liga Digital, mas também pode ser parte para contratar os alunos, para fazer turmas. Então, se você está em outra cidade que ainda não tem a Liga Digital, conversa com a gente, vê como a gente pode viabilizar uma turma da Liga aí. Tá perto, formar localmente, né? E como é que você pode também dar aula na Liga Digital? Porque é outro lado. Isso aí não esquece, eu tô esperando, né? Eu já falei, da outra vez já, né? Você tá super convidado. Eu quero, só me falar o quando a gente pode ajudar e vambora. Bora! Você pode dar aula na Liga Digital, né? Se inscrever para dar aula em alguns dos nossos cursos.
para receber nossos alunos também na sua operação. Aí eu tenho uma operação muito legal. Eu posso receber os alunos para visitar essa operação. Você também pode acompanhar os nossos alunos nos grandes eventos. E a gente tem uma série de professores que dividem ali entre os alunos. E aí você vai ver nos maiores eventos de digital do Brasil, graças a Deus, esse impacto e a força, né, das pessoas que estão conosco. Vários dos nossos alunos presentes nesses eventos. Isso é massa, Eventos do Comitê de Líderes de E-Commerce, a gente chega com ônibus com 80 alunos. Eventos da Vitex, a gente chega com 50 alunos. E-Commerce Brasil, com quase 100 alunos. Para conhecer. E aí tem os professores voluntários, os super-heróis, como a gente chama, que pegam na mão desse aluno, apresenta para o mercado, divide, né? 2, 3 alunos saem com um professor, mais 2, 3 com outro, para conhecer o ecossistema digital. Então, essa também é uma forma de contribuir. Tá sempre perto. É uma ideia genial, né? Quando você pensa na estruturação dela... inclusive, de onde veio isso? Porque é genial, assim, a formação, a transformação que você faz em vidas e de ensinar, vamos dizer assim, ensinar a pescar, né? Como que surgiu, assim, você sabe? Essa ideia tem nome e sobrenome, meu amigo, Edilene Godoy. Edilene Godoy, que também é cofundadora da Liga, e vem dessa nossa história, né? Eu cresci em comunidade, e quando tudo que eu conquistei na minha vida veio através do digital, eu olhei e falei assim, puxa, como eu posso fazer outras ELEs? E aí eu me juntei com a Edilene Godoy, que também vem de comunidade, também tem uma história super potente. Manda até um abraço para ela, né? Ela não pôde estar aqui com a gente hoje, mas é nossa amiga também, nossa parceira. Vai estar na próxima, Edi, se Deus quiser. Sem dúvida. A Edi mora em Guarulhos, cresceu numa comunidade lá. E o pai da Edi também era catador de recicláveis. E ela ressignificou tudo isso, toda essa história de vida dela através do digital. Quando a gente se somou, aí virou potência. E a gente falou, poxa, vamos criar outras ELEs e outras EDIs. Lá no nosso YouTube, na Liga Digital, tem essa história para vocês conhecerem um pouco mais da nossa jornada pessoal, né? Mas o que, no final, nos propõe é pensar assim, poxa, quantos mais? No final do dia, não tem nada especial que me difere de uma pessoa, das pessoas que cresceram comigo. E que algumas nem estão mais aqui, né? As pessoas cresceram comigo lá na comunidade e se perderam, não estão mais aqui ou estão trabalhando em subempregos. Nada me diferencia dessas pessoas. Além de uma coisa, a oportunidade no digital. Foi através das oportunidades no digital que eu consegui crescer e aprender, né? E me estruturar e aprender mais. A gente fala muito sobre meritocracia, né? Muito sobre esse discurso de você pode, se você quiser de verdade, mas isso não é verdade para todo mundo, porque as oportunidades não estão aí para todos. Quando você junta conhecimento, e eu estudei muito, batalhei muito para chegar até aqui, mas junta também com oportunidade, né? Com uma empresa que abriu a porta e contratou, com uma faculdade onde eu fiz bolsa, fiz faculdade com bolsa, né? Então, você junta todas essas coisas para entregar, no final do dia, um profissional para o mercado que vai ser capaz de ser produtivo para a sociedade. No final do dia, é a oportunidade com o conhecimento que faz essa fórmula mágica aí da Liga Digital, né? Não tem mistério. Quando a gente começou no digital, e aí quero também ouvir de vocês como vocês começaram as suas carreiras, né, no digital, sempre tem essa coisa assim, mas o que é, né? Funciona mesmo? É de verdade, né? E aí você vai com muita fé, mas também no mercado que é muito promissor, que cresceu muito. Cresceu e ainda tem potencial para crescer muito mais, né? Muito. Tem uma coisa que limita o potencial de crescimento do nosso mercado. Mão de obra qualificada. Ah, sim. Nós nos qualificarmos também. Quantos empreendedores a gente conhece que não se qualificam? Vou abrir o e-commerce. E aí acha que é um next abre uma operação de e-commerce. Se você tem dinheiro para pagar um bom curso, vai e faça um bom curso. Se você não tem, procure a Liga Digital, né? Faça um curso gratuito, mas se forme, se estruture, aprenda. Porque o mercado digital não é para amadores. Não já foi o não tempo. É mesmo. Não é. Já foi o tempo que você vendia. Eu lembro de estar num evento de digital e a pessoa fala, vendi um apartamento na internet anunciando a palavra gravidez. Tinha case, a pessoa num palco para eventos com 600 pessoas para falar esse grande case. E é verdade isso. É verdade esse bilhete. Posso provar. Mas já foi esse tempo. O mercado digital não é para amadores. Você precisa se estruturar. Mas o mercado digital é para uma pessoa, para quem tem vontade. E onde estão as pessoas que mais têm vontade de mudar o rio das suas vidas? Das comunidades.
nas favelas. Lá tem gente olhando com sangue no olho. Você contrata um aluno nosso, a gente tem várias experiências de que empresas contrataram nossos alunos e falam, gente, é a melhor profissional que eu tenho. Não fala inglês fluente, não veio de uma grande universidade, só fez o curso da Liga. Estuda no METEC, na comunidade, estuda no ensino médio, não estuda, mas fez o curso da Liga, é o melhor profissional que essa empresa tem. Eu ouço isso de várias empresas que contratam nossos alunos. Porque é a pessoa que tem vontade, é a oportunidade da vida. E o que eu vejo que falta muito, às vezes, nas pessoas é vontade mesmo. Porque, às vezes, tem gente que até tem oportunidade, mas não tem a vontade, né, Folhas? Porque eu acho que quando você vai atrás, o mercado digital hoje, você consegue aprender, né? Ainda mais tendo uma aula como essa. Então, o que mais não leva as pessoas a lugar nenhum é ficar parado, né? Então, isso é muito legal, porque antigamente... Eu acho que não existia esse tipo de oportunidade. Então, a pessoa que estava ali na favela, ela ia continuar ali. E é bacana, porque tanto eu como o Rafa, a gente veio, não numa situação dessa daí, mas a gente veio de coisas não veio de difíceis, berço de ouro também. Não veio de berço de ouro, sabe? Eu mesmo cresci na roça e vim zerado. Querida assim. Capitinga. Eu vim zerado. Herdeiro do agro, cresceu na roça. Já apanhou café, né? Mas eu fui pra Franca, eu fui vender picolé. Então, eu vendia picolé, eu vendia pipa na rua. E eu saí daí para agora estar gerenciando ali a estratégia de 26 empresas. Então, assim, é muito legal isso. E realmente, depois de muita tentativa, só o digital absorveu isso que a gente tinha, sabe? Então, isso é muito bacana mesmo. Vontade nós sempre tivemos, né? Mas o digital, ele consegue ser... Não sei nem se mais justo, mas ele consegue abraçar mais o nosso esforço. Então, se você se esforça, se você dedica, ele vai te mostrar resultado. Então, isso é bacana. Só que eu fico preocupado também com esse ponto. Não sei como que vocês tratam. Porque eu falo que o digital pode ser muito uma cilada. Então, você pega alguém ali, tem que mostrar isso na aula pro aluno, né? Porque eu vejo tanta gente... Uma coisa que me fez muito entrar na consultoria foi exatamente perceber que, vamos dizer assim, pais, mães de famílias estavam entregando tudo que eles tinham para montar um negócio no digital que era um risco altíssimo. Isso é uma coisa que me preocupa. Como que vocês tratam isso? E tinha gente que incentivava ainda, né? E tem gente que incentiva até hoje, né? Eu admiro muito o trabalho dos coachings, então eu não posso usar essa palavra num termo pejorativo, né? Porque tem gente que estuda há anos para ser coaching, mas de verdade, tem gente na internet que prega que você vai fazer 1 milhão em 7 dias. Depois de pagar um curso, né? 7 dígitos em 7 dias. Depois de pagar um curso, e é curso de vender curso. Na verdade é essa, né? Isso prostitui o mercado. Né? Isso faz com que as pessoas elas percam a fé naquilo que elas podem. E aí é diferente. Quando você está, por exemplo, dentro de uma atividade física, né? E você fala para a pessoa, vamos aqui, você vai aprender a construir uma casa em 7 dias. Na prática, você imagina que você é capaz de aprender a construir uma casa com alicerce, com coluna, com estrutura, em 7 dias? Quem é filho de pedreiro, está assistindo a gente aí, comenta. Né? Você é filho de pedreiro, isso te torna um ótimo pedreiro? Em 7 dias? Não. A casa que você vai construir, no máximo, uma paredinha e ela vai cair na mesma hora. Sem coluna, sem estrutura, sem base. O que a gente percebe são esses grandes gurus aí, né? Fazendo dinheiro em cima de curso, de vender curso. Isso é muito ruim para o mercado. Por quê? Porque isso gera em todas as pessoas uma grande insegurança. E gera na pessoa de comunidade uma insegurança maior ainda. Porque o que a gente vê toda hora, assim... mas eu tenho que pagar alguma coisa? Eu tenho que pagar um diploma? Eu tenho que pagar o curso? E o que a gente mais repete... E aí a Luísa Lamarca, que não me deixa mentir, também é uma grande profissional da Liga e responsável, já tocou grandes operações de e-commerce, né? Canon, Puma. E ela hoje é a pessoa que capta alunos para a Liga Digital também, né? E a coisa que a Luísa mais ouve quando ela vai às comunidades é... Mas eu tenho que pagar? Mas é de verdade mesmo? Vocês não vão me oferecer nada depois? Porque é isso, a pessoa está desconfiada. Né? Então, o grande desserviço que foi gerado através do curso de vender curso, desses coachings aleatórios, é esse das pessoas perderem a fé no digital. Que linda a sua jornada, né, Folhas? Eu queria ouvir mais dela também. Assim, poxa, de picolé para hoje um grande executivo de sucesso no mercado digital e contando que o digital mudou sua vida. Eu me arrepio, fico emocionada.
Por isso que eu acho incrível a ideia da liga, porque eu senti isso também. Tipo, eu era criança que fazia a pipa, amarrava lá na avenida e esperava alguém comprar a pipa, entendeu? E vendia picolé. Então, assim, é possível transformar isso. Quando você tem esse apoio da liga, você consegue transformar a pessoa. E não é só a pessoa que você transforma, né? Você sabe que você transforma tudo que está em volta dela. O círculo que ela vive, né? Eu acho interessante falar isso, porque, tipo assim, e o DNA de raça de empreender, né? Por exemplo, eu não vim da roça igual Folhas, mas eu tive, assim, meus pais também batalharam muito. Meu pai, sim, veio da roça, minha mãe também de família humilde. E eles foram construindo e moldando eu e meus irmãos desde o começo para justamente agarrar as oportunidades. Ele fala assim, ó, a oportunidade, você tem que fazer sua oportunidade. Então você tem que estar nos lugares certos, nas horas certas, conhecer as pessoas que podem te ajudar e, tipo, óbvio, você também tem que ajudar essas pessoas e, tipo, devolver depois do jeito que você puder. E eu lembro meu primeiro trampo, mano, foi cortando... esse foi o primeiro, né? Eu fui cortando, sabe, couro. De fazer bolsa. Não tem uns que imitam as escamas de uma... Ah, sei. Eu ficava com a faquinha, cortava, levantava assim, tá ligado? Você tinha que levantar, não podia cortar muito, senão ela arrancava. Então você tinha que ficar levantando assim, ó, a parada assim. Imagina. E era pele de 2,5 metros, essas coisas. 1,80 m. Não, demorava pra caceta pra fazer. E aí fui fazendo. Eu falo assim que aquela música do Zeca Pagodinho me serve, viu? Já passei por quase tudo, né? Nessa vida. Porque já fui fiscal eu falo que eu era cagueta de ônibus, né? Porque eu fui fiscal da prefeitura que tinha que ficar fiscalizando os GPS, aquelas trenheiras lá. E fui fazendo isso, só que eu sempre usei como um trunfo que eu tenho de relacionamento com as pessoas. E sempre tudo muito natural. E aí eu sempre usei no bom sentido disso para poder tanto gerar valor para a pessoa quanto para mim também. Fui estudando, sempre estudei. Eu lembro quando eu falo pro Folhas, assim, quando eu vinha com meus 18 anos, que eu comecei a vir para São Paulo, mais ou menos, para poder estudar, porque ainda não tinha muito conteúdo no YouTube, né? E aí eu tinha que... Já tava trabalhando, óbvio, e tal, e aí eu pegava minha grana, um pouco da minha grana, e vinha fazer algum curso. Era puxado, o mês era apertado no mês, mas fazer o que era o que dava para fazer, né? E aí eu fui construindo isso, e eu falo assim, eu agradeço a Deus todo dia que eu tive e ainda tenho muitas boas pessoas que eu fui conhecendo e a gente foi conectando ao longo desse caminho. E eu falo pra ele, uma coisa que eu tava falando pra ele ontem, entre ontem e hoje aconteceu algumas coisas que a gente não esperava, né? Mas eu falei pra ele, cara, antes de sair de Franca, né? Eu falei assim, você já percebeu que você constrói oportunidade, né? Mas que Deus também, eu acredito muito nisso, cada um tem sua fé, mas que Deus nos ajuda a guiar essas oportunidades que a gente cria de formas que a gente talvez não vai entender no começo, mas que depois no resultado final sai top. Né? E a gente sai com algum aprendizado. E foi batata, foi isso mesmo. Então, esse projeto da Liga eu acho muito bonito, desde quando a gente conheceu na época lá e tal. Que, na verdade, na época eu conheci através do Fernando, lá do Manzano. A gente estava em algum evento, não me lembro, e eu lembro que você falou sobre o projeto. E eu achei muito interessante, muito importante. Eu acho que tem que ter mesmo, e essa possibilidade tem que espalhar cada vez mais em diferentes meios, né Folhas? Diferentes possibilidades. Até um dos motivos que a Ignição foi criado foi justamente isso, tentar contribuir o máximo que puder para devolver um pouquinho do que vem pra gente, né? Inclusive, é verdade, a gente pensou muito nisso, né? Falou, nossa, se a gente batesse um papo, porque eu tô vendo, igual eu falei, o cara ali que tá vendendo carro para montar um e-commerce. E parece que tá muito claro que não vai dar certo isso. E se ele for pedir ajuda para alguém, vamos dizer assim, uma agência ali, ela vai falar, não, monta, vende seu carro. Então eu falei, Rafa, e se a gente montar, né, um podcast só pra gente falar mesmo de realidade e falar sem muito roteiro, mas falar de realidade mesmo que a gente vê, porque aí qualquer pessoa consegue entrar no YouTube e assistir isso. Então, assim, acho que casa muito com a nossa ideia de... Ignição não foi criado para monetizar, ganhar promover dinheiro, mas sim para poder trazer de forma bem simplificada, assim, bem simples, para a gente conversar mesmo com vários tipos de pessoas e a gente mostrar a realidade, porque é possível, é uma oportunidade gigante. Nós somos prova viva que isso acontece, então... Mas é perigoso, tem que ter o pé no chão, né?
Sim, isso é uma oportunidade verdadeira. Sim. O Ignição cria e leva para as pessoas, eu posso ver que você não viu ainda os outros podcasts. Não sei qual a câmera que eu tenho que olhar aqui para esse essa, momento. Pode, se você quiser dar Se você essa não aqui viu os sua outros aqui. podcasts, volte e veja, porque são aulas. Às vezes tem gente gastando aí, vendendo um carro para comprar um curso que não entrega o que os outros podcasts entregam aqui, está na sequência. Então, volte, veja, assiste, conheça as histórias dos empreendedores. Tem até cross-border para falar aí de como a Nestlé está vendendo globalmente, grandes parceiros. Né? Então, vai ouvir essas histórias, porque no final do dia é aprender na prática, aprender com quem está fazendo a diferença. Né? A gente, o tempo todo, está falando de propósito. Se você não está conectado com o propósito, você está fazendo o quê? Né? A gente ganha dinheiro, perde projetos novos e tal, mas é o propósito que nos move. No final do dia, o digital ele construiu a minha vida, a minha jornada. A Helenice que limpava o chão num clube de campo, trabalhando de domingo a domingo. A minha folga era na segunda-feira. O meu trabalho era lavar o banheiro. Hoje é executiva global de uma multinacional de agronegócio. Hoje eu falo num evento para 2.000 pessoas, para 3.000 pessoas, e as pessoas param. As pessoas pagam para me ver. O que aconteceu de lá para cá? Eu não fiz Harvard, eu não fiz inglês, né? Fazer depois já. O que aconteceu de lá para cá? O digital. O conhecimento em digital transformou isso. Mas foi um milagre? Então foi um milagre que aconteceu com você, que aconteceu com o Rafa, que aconteceu com a Edi, que aconteceu com a Mieco, que eu conheço, com vários professores da Liga Digital. Hoje a gente tem mais de 80 professores na Liga Digital compartilhando essas histórias, contando as suas vivências. Aconteceu com o André, que hoje é CEO, está lá nos Estados Unidos, está no Canadá, CEO de um grande grupo aí de comunicação, abrindo sua própria empresa, que também cresceu na quebrada. Então, não é sorte, né? É muito, muito trabalho e muito conhecimento aplicado no digital. Acho que a dica é essa mesmo, para quem não está ainda. Reconhecer, entender os problemas, né? Entender que existe risco, mas que a oportunidade é gigante, que se estudar, se for ali atrás da liga, se fizer o processo certo, a probabilidade de dar certo é muito grande, né? Muito. E aí eu queria compartilhar 3 dicas. Vamos lá. Opa. Que 3 dicas é sempre infalível, né? 3 dicas. Vai pra lente da verdade. 3 dicas infalíveis para mudar o rio da sua vida amanhã. Tá ouvindo esse podcast hoje? Então, você vai dormir com isso, vai planejar e amanhã você vai acordar fazendo isso. A primeira coisa é faça um planejamento. Se você não tem um plano para sua vida, você está seguindo o plano de alguém. Eu quero empreender, quero abrir uma operação de e-commerce. Você já fez um planejamento? Tem uma ferramenta muito simples, que é uma página, gente, chama Business Case Canva. Procura aí no Google, acesse, eu vou mandar para vocês um link, vocês podem divulgar ali abertamente. É um Business Case Canva criado pela Liga Digital para ajudar empreendedores. Não tem que deixar o e-mail, fazer download, nada disso. Tem que não pagar é uma quanto? isca, não paga nada. Eu vou mandar para você um PDF que vocês baixam lá, tem o login da Liga Digital, em uma página simples de Word ali, uma página impressa, de papel de caderno. Se você não tiver como imprimir, você olha lá no seu celular e copia. 10 quadradinhos, você vai estruturar um plano de negócios. Legal. Seja para uma operação de e-commerce, seja para a sua própria vida, mas é um plano de negócios do digital. De como você vai criar o seu primeiro e-commerce. É uma página. Você vai fazer esse exercício em um dia? Não. Você vai fazer ele, você vai olhar, você vai repensar, você volta. É uma página complexa de criar. Sim. Mas ali tem tudo. Tem a parte logística, tem a estrutura. Então, dessas minhas 3 grandes dicas, a primeira é essa. Faça um planejamento no Business Case Canva. Construa isso, sabe? É gratuito. A gente vai deixar o link ali com vocês para vocês estruturarem. Sim. Mas se você não achar, a gente vai no Google, Business Case Canva. As grandes e as maiores empresas digitais do mundo foram criadas em cima deste papel. O iFood, o Uber foi criado no Business Case Canva. Então, o primeiro deles é faça um planejamento. Porque sem planejamento, você não vai para lugar nenhum. O segundo é estude. Por que o planejamento vem antes? Porque eu vou estudar qualquer coisa? Não. Vou fazer um curso de 4 anos ou um curso de 6 meses sobre marketing digital para trabalhar com e-commerce? Vamos ser reais? Quem tem fome tem pressa. Quem precisa de um emprego novo tem pressa. O empreendedor que está com a sua loja ali vazia tem pressa. Que dó eu vejo quando eu vou nos comércios locais do interior ou das capitais, eu vejo as lojas vazias. E mercadoria parada, criando poeira. Crie um e-commerce. Então, primeiro passo, Business Case Canva. Planejamento. O segundo passo, mão na massa. Escolhe uma plataforma gratuita, procura uma plataforma que você pode pagar, cabe no seu bolso e cria a sua operação de e-commerce. Coloca ela para rodar dentro do seu planejamento, com aquilo que você tem pé no chão. Mas é colocando a mão na massa que você vai aprender. 2, né? E agora, qual que é o terceiro?
que é tão importante quanto o primeiro, que é o planejamento, e o segundo, que é você colocar a mão na massa dentro do investimento que você pode. Né? Vou vender meu carro para criar uma operação de e-commerce para minha loja? Não. Procure uma plataforma gratuita e comece a sua operação. É a melhor para o seu negócio? Não é. Mas é a que você pode pagar hoje. Sim. É a que vai te permitir ali. Tem gente faturando milhões numa plataforma gratuita. E aí vocês podem procurar ali no Google, né? A gente não vai falar aqui que eles ainda não patrocinam o podcast. Se elas patrocinarem a Ignição, a gente fala. Mas você pode procurar lá no Google plataformas de e-commerce gratuita, que você vai achar pelo menos 3 delas muito boas. Que não te cobram nada e você vai colocar a sua loja no ar sem ter que vender seu carro. Né? Mas eu não entendo de programação. Não precisa. Você lá, Next criou. Mas eu não tenho computador com o seu celular na mão. É vontade, planejamento... Execução, vontade. E qual que é a terceira? O que vocês acham? Quer chutar aí? Planejamento, execução. Agora eu não estou sabendo, não, o que é. Planejamento, execução. Talvez melhoria contínua, otimização. Entrega. Entrega. Um plano bem feito, ele só vai para o ar se ele entrega. Mas não sei o quê, eu planejei e não dá certo. Quantas coisas a gente começa e não termina? A gente começa e não põe no ar. Existem bons começadores, mas finalizadores são poucos. Bons começadores, bons planejadores. Quantos planos e sonhos você tem na sua gaveta? De novo, para a câmera da verdade aqui, né? A gente, e a Emicida, né, tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, você é o único representante do seu sonho na face da Terra. Se isso não fizer você correr, meu amigo, o que vai fazer? É real. Levanta e anda, gente. Se a gente não levantasse, não saísse lá e mudasse o rio, não fizesse planejamento, estava vendendo picolé até hoje. Eu estava limpando o banheiro até hoje. Ninguém ia bater lá na minha porta e falar assim, nossa, Helenice, eu estou vendo aqui que você está limpando o banheiro, você é muito dedicada, vou dar um curso de marketing digital para você. Olha, isso não existe. Você levanta, você pega, sacode a sua poeira ali, põe sua melhor roupa que você tiver e vai atrás da oportunidade. Ou pega o seu celular e vai aprender. Tem vários cursos, tem a Liga Digital, mas tem o YouTube, né? Tem o Next, você vai aprendendo fazendo ali com essas plataformas que são gratuitas. Né? Essa vontade, esse poder de realização, ele muda o jogo. Justo. Porque um planejamento bem feito, ele é só um planejamento bem feito. E os nossos empreendedores que estão nos ouvindo aí, eu tenho certeza que tem vários planos, sonhos e propósitos não executados. Eu tenho... Alguns que eu falo assim, puxa, esse ano eu tô tirando meu livro do papel, vou contar aqui em primeira mão. Que está planejado há 4 anos. Que massa. O que faltava para eu levantar da cadeira e fazer? Né? Tempo, energia, dedicação. Se a gente não põe energia, não vai para frente. É real. Vamos ter que marcar um podcast para falar desse livro aí. Claro, aí já vai ser a nossa volta, você vai ver. De transformação digital no agronegócio, que é o motivo pelo qual é o que paga os boletos, né? O agro é pop, gente. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Eu gosto dessa... Agro é pop. Isso é ótimo. Primeiro, eu acho que quero te parabenizar aí mesmo, porque é incrível o trabalho que vocês têm feito. Parabéns, viu? Agradecer por você ter vindo aqui, mas o principal é... Esse trabalho aí é incrível, eu tenho certeza que a transformação que isso causa, você não vai conseguir medir nunca, é gigante, né? Então, parabéns. Boa. Obrigada. Ô, Ele, eu queria te agradecer mais uma vez, mandar mais um abraço pra Edi, depois você entrega pra nós, que você com certeza vai ver ela primeiro que a gente. Gente, então, procura a Liga Digital, depois a gente vai deixar o link aqui também, né, abaixo, vai deixar todos os links da Eli também, manda do Business Model Canvas, que já vamos colocar lá também. Do mais, vocês não se esqueçam de se inscrever, porque tem muita gente assistindo ainda sem se inscrever. Continue seguindo nas demais redes sociais. Esse é o final, né? O último episódio, então, da nossa terceira temporada na estrada. Né? De terceira em São Paulo, né? Porque na estrada mesmo é a quarta. É verdade. E é isso aí. Muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Obrigada, gente. Boa!